Boa tarde, gente boa. O Globo Esporte está começando depois da grande vitória da seleção, 3-0 no Chile, no Maraca. Luiz Henrique, ex-Botafogo, jogou muito, entrou em campo e mudou o negócio todo. Um gol fácil pode ser bonito, bem feito. Pode falar que foi de bicicleta, né? Eu puxei ali uma carreta, né? Pode falar bicicleta, pode falar que foi bicicleta. Mas da pequena área, com o goleiro vendido. Os outros dois do Brasil contra o Chile também foram desse jeito, a centímetros de um gol vazio. Simples, porém belos. Esses aí por causa das jogadas do Luiz Henrique. Num deles, o LH até comemorou. Você achou que era seu, né? Sim, no primeiro e no segundo. O Paqueta ali foi muito bem. Mas o importante é que eu pude ajudar ali a equipe com 2 assistências. É muito bom para o equipo nacional ter esses tipos de jogadores. Com a vaga na Copa do Mundo garantida, a seleção brasileira entrou em campo livre daquela pressão que marcou as eliminatórias para 2026. Mas defender essas cores no Maracanã é sempre uma responsabilidade. Foi a primeira vez do técnico Carlo Ancelotti. E ele gostou. O Maracanã era um ambiente muito bom, com muita carinho ao time. Douglas Santos, lateral esquerdo de 31 anos do Zenit da Rússia, de volta à seleção após 9 anos sem convocações, iniciou o lance do primeiro gol contra o Chile. A tabela com o João Pedro virou passe para o Rafinha, que chutou. Na sobra, um candidato a craque abriu a conta dele com a camisa do Brasil. Vai, Estevão! Chegou a tua hora, garoto! Estevão tem muito recurso! Primeiro gol na seleção brasileira, no Maracanã. Algo que sempre sonhei desde criança e hoje posso estar realizando. O novo atacante do Chelsea da Inglaterra quase fez o segundo com a perna direita. A não tão boa. Vai pra cima da marcação, levou pro pé direito, bateu pro gol. No segundo tempo, quando a partida estava ficando morna, a arquibancada cantou em coro. As aulas de português de Carlo Ancelotti têm dado resultado. Em meio à gritaria de 57.326 vozes, ele entendeu o nome de Luiz Henrique, atendeu ao pedido da torcida e mudou a cara do jogo. Eu pedi a Deus que eu pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse feliz, que ajudasse os meus companheiros e que também jogasse para minha família que tá aqui no Maracanã me apoiando. Luis Henrique tem um talento extraordinário neste sentido, muito forte fisicamente, fantástico no jogo de 1 contra 1. Foi isso que ele fez no lance do segundo gol. Avançou pela esquerda, entrou na área e cruzou. Vai pra linha de fundo, top levantamento, Paquetá! E lance do Luiz Henrique. E que estrela do Paquetá! Menos de 1 minuto no campo de jogo. Um gol 40 segundos após entrar em campo. 10 meses após a última convocação para a seleção. Período em que o Paquetá foi julgado e absolvido das acusações de envolvimento no esquema para manipular apostas esportivas. Óbvio que o Paquetá, por a qualidade que ele tem que estar aqui com nós. É um grande mister, é um privilégio trabalhar com ele. Eu espero dar o meu melhor, espero que eu possa ajudar e eu vou estar sempre disponível para isso. Mesmo sem tocar na bola, o Paquetá participou do terceiro gol do Brasil. Fez um corta-luz para a tabela do Luiz Henrique com Bruno Guimarães. Paquetá deixou, boa bola pro Bruno, arrumou pro Luiz Henrique, limpou a marcação, bateu na trave, entrou! A bola sobrou e o Bruno fez. Segundo gol dele pela seleção brasileira. Luiz Henrique tava fazendo um golaço, mas a bola bateu na trave e Bruno Guimarães empurra pro fundo do gol! No último jogo em território nacional antes da Copa do Mundo, um 3-0 para cima do Chile. Nada mal. Podemos falar que saímos satisfeitos daqui, podemos melhorar muito, a gente sabe, mas ficou com um gostinho muito bom que estamos evoluindo cada vez mais. O time jogou bem, mas dá para dizer que Estevão e Luiz Henrique foram os destaques do jogo, né? O Estevão fez o primeiro gol, participou muito do jogo. E o Luiz Henrique mudou a parada, né? Entrou em campo rapidinho, já deu passe para o Paquetá fazer um. Depois fez essa linda jogada que a gente acabou de ver com o Bruno Guimarães e o Paquetá para fazer o terceiro gol. A torcida do Botafogo ovacionou o Luiz Henrique. Paraguai e Equador empataram em 0-0. Arrascaeta jogou muito lá pela seleção uruguaia. Bora ver. O Uruguai recebeu a seleção peruana.
Primeiro gol é de Rodrigo Aguirre, jogada do Arrascaeta, cruzamento do Varela, quase um gol do Flamengo, né? O Aguirre jogou no Botafogo, inclusive, aqui no Brasil. Agora o Arrasca vai fazer o dele com raiva. Aí, 2-0 Uruguai. E Federico Vinhas faz o terceiro do Uruguai, 3-0, o jogo foi em Montevidéu. Agora Colômbia e Bolívia na Colômbia. James Rodríguez só joga bem na seleção, né? Meteu o dele. John Córdoba aproveita ali a falha do zagueiro, deu bote, zagueirão. Córdoba bate bem, cruzado, 2-0. E o terceiro vai ser do Quinteiro, lá no outro lado da área, ó. Tranquilo, ajeitou duas vezes, escolheu o canto e fez. A Colômbia venceu 3-0 e já tem Messi aqui no Globo Esporte, showzinho do cara. Mas antes vamos falar da punição da Conmebol que eliminou o Independiente da Copa Sul-Americana. O clube argentino foi punido pelo confronto entre as torcidas no jogo das oitavas de final contra a Universidade do Chile. E aí, com isso, Laú se classificou para as quartas. Os dois times também vão ter que jogar 7 partidas em casa com portões fechados e não vão poder ter torcida nos próximos 7 jogos como visitantes. Horrível isso aí. O Fluminense volta aos trabalhos hoje, depois de 4 dias de folga. Renato Gaúcho, enfim, vai ter o tempo que ele tanto quer, né, para trabalhar o time. Deixa eu falar com o André Pessoa, quais são as informações aí do Fluminense, André? Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Renato Gaúcho tanto pediu essa folga para os jogadores, ela veio, o Fluminense se reapresenta hoje à tarde no CT Carlos Castilho e volta a treinar de olho no Bahia, adversário da próxima quarta-feira, dia 10, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. Para esse jogo, o Renato tem novidades. O lateral Fuentes e o atacante Canóbio voltam de suspensão. O meio-campo Nonato vai estar à disposição para esse jogo, ele que não enfrentou o Santos por questões contratuais. Já o lateral Samuel Xavier ainda é desfalque, ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda e só deve voltar a jogar no mês de outubro. Com isso, o Renato tem 5 dias para treinar esse Fluminense e preparar a equipe para o jogo da próxima quarta-feira contra o Bahia no Maracanã, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Escobar. André Pessoa, o repórter gente boa. Bom, o Botafogo se reapresentou ontem, depois de 4 dias de folga. Quinta-feira tem o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco no Nilton, que você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. Vasco voltou a trabalhar na quarta, lembrando que a ida em São Januário foi 1-1, vai ser mó jogão, né? O jogo contra o Chile pode ter sido o último da seleção no Brasil antes da Copa do ano que vem. A gente sabe como é bom sentir a alegria de torcer pelo nosso time, né? Agora, quando o Brasil entra em campo, esse sentimento fica do tamanho de um país. O sentimento de defender o que é nosso, de falar, de cantar a nossa língua. O Brasil que olha para o futuro. Uma memória que a gente cria em nossas vidas, principalmente na dos nossos filhos. Era o último encontro antes da Copa e o torcedor veio abraçar a seleção. É o amor que a gente sente pelo nosso Brasil, né? Eu acho que a gente precisa se relacionar torcendo como a gente espera que torçam pra gente na nossa vida. A gente acerta, a gente erra, a gente luta, a gente fraqueja, mas se tem um grupo torcendo pela gente, a vitória é certa. Ainda mais no Brasil, onde o grito de gol é um fenômeno muito popular. O abraço da torcida brasileira na seleção durou mais de 90 minutos. Afeto com acréscimos. Para aproveitar mais um pouquinho, porque jogo do Brasil de novo no nosso país só depois da Copa. A gente vai ter amistosos longe da nossa galera, longe dessa energia maravilhosa que é aqui o Brasil, né? Então acho que esse último abraço ficou realmente de bom tamanho pra gente. O Richarlison foi mais além. Além da mureta que separa o campo da torcida. Ele queria se juntar aos familiares que vieram do Espírito Santo. A família veio de longe, né? Mais de 13 horas de viagem, veio 2 busão lá de Nova Venécia. Acabou encontrando o carinho de gente de todo o Brasil. Depois de um longo período de turbulência, ter esse carinho, ter esse abraço pelo torcedor brasileiro é importante também. Ano que vem tem Copa do Mundo. Teve volta olímpica para se despedir do brasileiro, que está querendo muito ver essa imagem sendo repetida nos Estados Unidos. Com o acréscimo de uma taça, claro.
Tá chegando a hora do Brasil escrever o nome mais uma vez na história. Tem até uma torcedora que já garantiu trilha sonora da vitória. Não é só chamar a mamãe que a mamãe providencia uma música. Que a gente tá aí pra jogar com vocês. Vambora! Muitos torcedores do Vasco se animaram demais com a declaração de um jogador da seleção brasileira, e tem motivo para isso. Depois da vitória do Brasil por 3-0 contra o Chile, nesta quinta-feira, Bruno Guimarães deixou os vascaínos com um sorriso de orelha a orelha. Titular e um dos destaques do jogo, Bruno Guimarães deu uma declaração forte na zona mista do Maracanã. Torcedor declarado do Vasco, o craque da seleção brasileira alegou que no Brasil ele só joga no Cruz Maltino, time do coração, e no Atlético Paranaense, clube que o formou. Eu só voltaria para o Atlético Paranaense ou para o Vasco, fora isso não volto. Sou vascaíno, mas tenho uma história bonita no Atlético, então se eu voltar é para esses dois clubes. Em dezembro de 2024, Bruno Guimarães declarou que era torcedor do Vasco. Na seleção brasileira, o volante tem sido titular com todos os treinadores. Destaque da seleção brasileira e do Newcastle, da Inglaterra, o volante Bruno Guimarães confirmou os rumores sobre seu clube de coração no futebol brasileiro. Em entrevista à ESPN, o volante afirmou que é torcedor do Vasco da Gama e que deseja atuar pelo clube no futuro, apesar de ser um dos grandes jogadores da história de outro gigante, o Atlético. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O volante Bruno Guimarães seria um baita reforço para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do gigante da colina.